volta, o Senhor logo vem. Louvado seja Deus, mais uma vez nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. É o estudo de número 3, a pedra do céu, de Daniel, capítulo 2. E só para recapitular, para a gente relembrar, no estudo anterior nós estudamos sobre a estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era o rei de Babilônia, lá pelos idos 608 antes de Cristo. Então ele era o rei de Babilônia. E a estátua que ele sonhou depois, com a interpretação do profeta Daniel, ele mostrou que aquela estátua representava todos os reinos terrenos a partir de Babilônia até os idos de hoje, 2021, já que na nossa era representado ali pelos pés da estátua, os 10 dedos, representado pelos os 10 países da Europa. Estava lá o Nabucodonosor considerando a estátua quando de repente aparece uma pedra, ela vindo do alto, sem auxílio de mão nenhuma, e bateu no pé da estátua. Batendo no pé da estátua quer dizer o seguinte: todos os reinos que aquela estátua representava virou pó e o vento levou. E aquela pedra que caiu, ela se tornou um grande monte, fundou um reino eterno. Se é eterno, essa pedra só pode representar alguém que é eterno. Jesus Cristo é um rei eterno que funda o seu reino para toda a eternidade. A gente já vai considerar aqui alguns versos para ver que Jesus de fato é esta pedra. A própria Bíblia responde isso para nós. Olha o primeiro texto, o primeiro verso aqui, ó. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus ela é o quê? Eleita e preciosa. 1 Pedro capítulo 2, verso 3 e verso 4. Outro texto diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra fina, pedra de esquina. Efésios capítulo 2, no verso 20. Portanto, Cristo é a pedra. A Bíblia tem cerca de 2.500 referências que falam sobre a volta de Jesus. É por isso que meu coração ele vibra, porque Jesus Cristo um dia vai voltar, porque é promessa, isso é profecia. Olha o primeiro texto aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Prestou atenção nesse detalhe de que quando Jesus estiver voltando, os justos, os que morreram em Cristo, vão ressuscitar. Só eles que vão ressuscitar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Outro texto que fala sobre a volta de Jesus, e aqui, entre as 2.500 referências sobre a volta de Jesus, esse para mim é o verso áureo da volta de Jesus. O próprio Jesus dizendo aqui, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. O próprio Jesus dizendo: e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. São João 14, verso 1 a 3. Quando foi que Jesus disse isso? Há 2.000 anos atrás. Deixa eu dizer um negócio. Ele não esqueceu da promessa que ele fez e ele vai voltar. Outro texto sobre a volta de Jesus aqui, ó, esse texto aqui para mim é tremendo, porque foi o primeiro texto que eu ouvi na minha vida de que Jesus vai voltar. Como é que eu ouvi isso? Ouvi de maneira cantada pelos jovens da igreja, que eles cantavam com toda a força. Isso eu estou falando de 46
5 anos atrás. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Se eu ouvi de maneira cantada, isso ficou gravado no meu coração até hoje. Mateus 24, verso 27. Agora, detalhes sobre a volta de Jesus. Como será a volta de Jesus? Olha aqui. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Até os mesmos que ultrapassaram, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Ou seja, quando Jesus estiver voltando, todo olho verá. Não vai precisar de eu ir na tua casa avisar que Jesus está voltando, porque quando Jesus estiver voltando, todo mundo saberá. E o detalhe que eu estou vendo nesse verso diz assim, os mesmos que o traspassaram. Quem foi que traspassou Jesus? Eu estou falando de 2000 anos atrás, um acontecimento em que ele foi traspassado por aqueles que o julgaram, por aqueles que maltrataram antes de crucificá-lo. Ele mesmo respondeu para o sumo sacerdote assim, ó, e insistir no sumo sacerdote. O sumo sacerdote estava insistindo lá, questionando Jesus, querendo julgar Jesus. Ó, conjuro-te pelo Deus vivo. Isso o sumo sacerdote falando. Nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Foi a única vez que Jesus abriu a boca para falar no julgamento. E Jesus falou assim, tu disseste. Quando a pessoa falava assim, tu dizes, tu disseste, que dizer o seguinte, ó, o que tu falou é verdade. E digo-vos, porém, que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder. Olha o que ele diz assim, e vindo sobre as nuvens dos céus. Mateus 26, verso 63 e 64. O que Jesus estava profetizando ali? Ora, vocês que estão me traspassando, vocês que estão me maltratando, vocês que vão me crucificar, vocês vão ver eu descendo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Para eles verem, eles têm que ressuscitar, só que eles morreram há 2000 anos atrás, mas isso aqui é profecia. Jesus tem poder. Então isso quer dizer o seguinte, quando Jesus estiver voltando, essas pessoas que traspassaram Jesus, eles vão ressuscitar só para cumprir essa profecia. Eles vão ver Jesus voltando e depois eles vão morrer. Para cumprir a profecia, eles vão ter que contemplar Jesus assentado à direita do poder. Outro detalhe aqui, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Marcou isso aí também? Dos céus com poder e grande glória, Mateus 24, verso 30. Ou seja, Jesus vai ficar nas nuvens do céu, sobre as nuvens. Isso quer dizer que Jesus não vai pisar nesta terra no dia da volta dele. Quem vai pisar aqui na terra serão os anjos. Que legal, a Bíblia é um negócio extraordinário. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos, olha, no céu tem milhares, milhões e bilhões, miríades de anjos. Todos eles vão vir aqui para a terra buscar eu e você. Então se assentará no trono da sua glória. Mateus 25, verso 31. E ele, quem? Jesus, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma até a outra extremidade dos céus. Mateus 24, verso 31. Então o que os anjos vêm fazer? Os anjos vêm para trabalhar. Os anjos vão se espalhar nessa terra de uma até a outra extremidade, de norte a sul, de leste a oeste. O que eles vão fazer? Juntar todos os escolhidos que irão para as mansões celestiais. Olha que trabalho maravilhoso eles vão fazer. Eles vão juntar os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os justos que foram transformados e os justos que foram ressuscitados. Junta tudo num canto. E vai ser à direita de Deus. Olha o detalhe. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então ele vai mandar tocar a trombeta.
E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o toque da trombeta, ela tem um poder tão extraordinário. É o mesmo poder que foi lá na tumba de Lázaro e falou assim: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu. É o mesmo poder que foi lá na tumba de Jesus e falou assim: ó, levanta que teu pai te chama. Se naquele dia que Jesus ressuscitou Lázaro, se ele não falasse o nome de Lázaro, aquele saia para fora estava inserido de tanto poder que se Jesus não chamasse só Lázaro, todos os mortos ressuscitariam. Então, nesse dia aqui, todos os mortos vão ressuscitar. Vai ser por nome? Não. Vai ser pelo toque da trombeta. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e o verso 17. Olha que maravilha. Vamos falar aqui dos justos? Eis aqui vos digo um mistério. Quem está dizendo é o apóstolo Paulo. Na verdade, nem todos dormiremos. Ou seja, não é todos que vão morrer. De repente vai ser exatamente aqui na minha geração. Possa ser que eu não morra. Possa ser que eu contemple a volta de Jesus. Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Que trombeta poderosa. Porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse verso até arrepia, tão tremendo que ele é. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Então, olha que coisa linda. Então a gente está tendo aqui um grande paradoxo. Quando Jesus estiver voltando, só vai ter dois grupos, justos e ímpios. Não tem meio termo. Olha o comportamento dos ímpios no dia da volta de Jesus. E diziam aos montes e aos rochedos, os ímpios, no dia da volta de Jesus: caí sobre nós e escondei do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E está fazendo a pergunta, ó, quem poderá subsistir? Outras versões dizem assim, quem que poderá suster-se, quem poderá se sustentar, quem poderá suportar a volta de Jesus, porque Jesus vai estar vindo com resplendor e grande glória. Apocalipse capítulo 6, verso 16 e o verso 17. Ainda para os ímpios, olha que diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Sentiu o detalhe? O fogo do inferno é preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para mim nem para você. Então, faça tudo para estar do lado dos justos. Mateus 25, verso 41. Tão grande paradoxo aqui, é dois grupos, né? Então dirá o rei aos que estiverem, agora falando dos justos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Olha que coisa linda. Os justos vão ouvir da voz de Jesus. Mateus 25, verso 34. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o nosso Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Isaías capítulo 25, verso 9. Então veja bem, só existirá dois grupos no dia da volta de Jesus: os justos e os ímpios. Pergunto para você, o Espírito Santo fala aí com você. Neste dia, de qual lado você vai estar? Tome a sua decisão hoje. Amanhã poderá ser muito tarde. Que Deus te abençoe ricamente e ajudar a você a tomar a sua decisão em nome de Jesus. Amém.